Graça e paz a todos os irmãos que nos ouvem, graças a Deus, mais uma vez estamos de volta para comentarmos a lição de número 3, que tem por título A Primeira Igreja em Jerusalém, com seu textuário lá no livro de Atos, capítulo de número 2, o versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O esboço desta lição está dividido em 4 partes, sendo a primeira a introdução, que irá falar sobre o surgimento da primeira igreja. O item 1 diz: a primeira igreja, Atos capítulo 2, versículo 42, dividido em 3 também partes: perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? O item 2, pregação e colheita, Atos capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 44, dividido em 3 partes também: Pedro pós-Pentecostes, primeira pregação e colheita, segunda pregação e colheita. O item 3, o primeiro milagre, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, versículo 2 ao 8, dividido também em 3 partes: um coxo conhecido, uma cura notória, um culto genuíno. Então nós vamos estar aqui junto com todos comentando esta lição, mais uma lição aí para este domingo. Pedimos aí a sua colaboração. Não deixe de, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí em nosso canal, ok? Não deixe aí de deixar seu like. Bem-vindos a mais um comentário da nossa lição, revista da Escola Dominical deste domingo, que tem por título A Primeira Igreja em Jerusalém, né? Nesta lição nós vamos estar comentando, meus amados ouvintes, sobre a fundação da primeira igreja, né? É bem sabedor de todos nós que a primeira igreja, Atos dos Apóstolos comenta, né, aqui no capítulo de número 2 e o versículo de número 42, onde nós vamos começar a ver o surgimento, né, como que surgiu a igreja, a primeira igreja. E essa primeira igreja, ela surgiu lá em Jerusalém, né, por volta do ano 30 depois de Cristo, e se estendeu até mais ou menos o ano 100. Havia já morrido o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, e daí teve aí o desenrolar, né, até os nossos dias. Mas a nossa igreja, né, a Igreja de Jesus, né, ela foi fundada então por volta do ano 30 depois de Cristo em Jerusalém, iniciando assim um período que chamamos, né, a era apostólica da igreja. Então essa era apostólica, como eu já acabei de falar, ela foi até mais ou menos o ano 100. Esta nossa lição que nós vamos estar aqui comentando com todos vocês é uma lição muito maravilhosa, de caráter que nos traz assim um ensino maravilhoso, que nos deixa também a par de como a Igreja de Cristo ela era perseverante, ela era fervorosa, e como o Espírito Santo ele operava naquela época. A nossa lição ela está dividida em 3 itens. E o primeiro item ele fala sobre a primeira igreja, que está lá em Atos, a referência no capítulo de número 2 e o versículo de número 42. Esta igreja, meus amados irmãos, na verdade, ela já era um projeto do próprio Deus, porque quando o apóstolo Pedro ele está no seu discurso, né, ele menciona, ou seja, ele cita, né, a profecia de Joel no capítulo 2, o versículo 28. E nós podemos
encontrar referência quando Lucas, escrevendo os Atos dos Apóstolos, ele escreve lá em Atos no capítulo 2, versículo 16, mostrando que o apóstolo Pedro, ele cita esta passagem. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a igreja, ela já existindo já no coração de Deus, agora ela começa a ter o seu surgimento por volta do ano 30. Todos nós sabemos que a expressão igreja, né, a palavra igreja, ela é da tradução do vocábulo grego eclésia, né? Eclésia, ek, que quer dizer para fora, e eclésia, chamados. Então, juntando tudo, né, nós teremos aí o significado da nossa igreja, né? Chamados para fora. Então nós fomos chamados para fora da onde? Para fora do mundo, né? Então a eclésia era uma assembleia, né? Onde as pessoas se reuniam para tratar de vários assuntos políticos. O governo de Atenas, na Grécia, eles utilizavam muito essa questão da assembleia, onde havia essa reunião de pessoas para discutir os assuntos, discutir leis e fazer com que essas leis elas fossem obedecidas à risca, né? Mas esta assembleia que nós estamos comentando aqui é a Assembleia dos Santos, né? É a comunhão, é a junção dos santos, é a família de Deus, onde nós somos chamados de irmãos. O número 1, né, do item 1 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Atos capítulo 2, versículo 42. Ou seja, todos que estavam reunidos ali, os 120 que estavam há mais de 10 dias orando, todos que estavam, né, buscando ao Senhor, eles perseveravam também. E também os demais, após Pedro começar agora o seu discurso, eles começam a perseverar na doutrina. A doutrina, ela é de fundamental importância na Igreja de Deus, porque ela é quem dá o sustento, né? Ela é quem nos fortalece. Então, uma igreja sem doutrina, ela é fraca. Uma igreja sem doutrina, ela não tem fundamento. Para nós conhecermos Cristo, para nós conhecermos Deus, é necessário que haja a doutrina. Então, eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era os ensinamentos. Então, todos que ali estavam, eles estavam perseverantes, perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. O número 2 diz que eles perseveravam também na comunhão, né? Na comunhão, eles eram perseverantes na comunhão, o mesmo que co-participantes, eles eram co-participantes, né, de tudo que acontecia, de todas as coisas. Todos os interesses eram comuns entre eles. Eles compartilhavam de tudo que havia ali. Nada era incomum. A igreja era uma verdadeira família, né? Koinonia, no vocábulo grego, que quer dizer comunhão ou para comunhão, né? É a raiz da palavra comum, né? Comum. Então, koinonia, a raiz desta palavra é comum. Tudo era comum entre eles. A Igreja de Cristo se tornando esta família, logo todos nós somos considerados irmãos e co-participantes das maravilhas, das grandezas que Deus tem para cada um de nós. O número 3 do item 1 diz: no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42, a parte C. Então,
essa aqui é a terceira expressão, né? Partir do pão. A oração é uma prática comum na igreja de Atos, né? Quando Lucas ele escreve, a oração ela era algo em que a igreja mantinha diariamente, era a oração. Sem oração nós não temos vitória. A vitória está na oração, a perseverança, a comunhão, e a oração ela se faz necessária. Glória a Deus. Então é notório que este item de número 1 ele dá para nós aqui três coisas básicas que o crente ou a igreja ela precisa estar nos dias de hoje. Ela precisa estar perseverando no ensino. Ela precisa perseverar no ensino. Ela precisa perseverar na comunhão, a igreja. E a igreja precisa perseverar na comunhão. Glória a Deus. Então, o item 1 que fala sobre a primeira igreja, Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42, coloca para nós esses três conceitos básicos para que a igreja ela tenha sucesso nos dias de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Retornando agora, nós vamos aqui para o item 2, que vai estar falando sobre o primeiro milagre, né? Este item ele está baseado no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos. É bom sabermos que o apóstolo Pedro aqui, ele já estava, quando acontece aqui esse milagre feito através do nome poderoso de Jesus, o apóstolo Pedro ele já estava aqui no seu terceiro discurso, né? Então ele já estava no seu terceiro discurso. Ele é o terceiro discurso de Pedro. O primeiro discurso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 15 ao 22. O segundo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 36. E o terceiro está agora, onde nós estamos comentando, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 12 a 26. Nós vamos encontrar Pedro e João aqui indo fazer algo importante, orar, né? Ele estava indo ao templo orar, e como diz aqui a nossa lição, eles estavam, o versículo Atos 3:2 diz: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, né? Então era já normal esse coxo estar ali. A Bíblia comenta, os comentaristas dizem que aquele homem ele tinha mais de 40 anos de idade, e Pedro e João estavam indo agora fazer a sua oração ali no terceiro período, né, a hora nona, às 3 horas da tarde. Os judeus eles contavam as suas horas do início do dia, né, ao raiar do dia, a partir das 6 horas até as 18 horas. Era a forma com que eles contavam as suas horas, né? Então ali já aquela hora nona, 3 horas da tarde. A primeira hora deles, eles começavam a contar 7 horas, né? De 6 às 7 era a primeira hora. Segunda hora era 8 horas. Terceira hora, 9 horas, e assim sucessivamente, né? E a 12ª hora deles
era às 18 horas da tarde, findando já o dia, daí se iniciava o período da noite, né? Os judeus também, eles tinham um costume de dividir, separar as horas, né, em 3 vigílias. Já os romanos, eles dividiam em 4 vigílias, né? Então eles faziam ali aquela divisão. Os judeus começavam a contar das 18 até as 22, era a primeira vigília deles, né? Das 22 às 2 horas da manhã era a terceira vigília, e ali a segunda vigília, e a terceira vigília deles ia das 2 da manhã até às 6 da manhã, né? E os romanos, eles já tinham uma contagem diferente, né? Eles dividiu aí a noite deles em 4 vigílias, né? Mas retornando aqui para o nosso texto maravilhoso aqui que nós estamos, né? O primeiro milagre, Atos capítulo 3, enfatiza o poder do nome de Jesus, né? Então, Atos 3, 2 diz que ali eles colocavam um coxo. Aquele coxo era um homem coxo desde nascença. Não é porque ele ficou depois, não. Ele já era desde nascença, ele era coxo, né? E esse homem, segundo a Bíblia, aqui diz o coxo é curado. O Dr. Scrooge, ele divide este trecho assim, as circunstâncias, né? 2 apóstolos de temperamento muito diverso um do outro, de caminho para a casa de oração às 3 horas da tarde. No caso, né? Um homem de seus 40 anos, coxo, mendigando, pedindo, né, esmola quando necessitava de saúde. Ele exemplifica a incapacidade do homem natural de andar com Deus. A cura. O apóstolo olhou para o homem e mandou o olhar para ele. Assim despertou a sua atenção e falou-lhe: o que eu tenho, isto te dou, a poder no nome de Jesus, né? Então, o que eu tenho, isto te dou. Ele disse: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda, né? O levanta e anda. Então, esse texto maravilhoso, né? Esse homem aqui de 40, segundo a lição, diz que Atos 4:22 nos informa que ele já ultrapassara os 40 anos de idade. Havia muito tempo que esmolava ali junto a uma das muitas portas de acesso do templo, né? Então, há algum tempo ele já estava ali. Essa lição de número, essa terceira lição, a primeira igreja em Jerusalém, e nós estamos aqui no item de número 2, o milagre, o primeiro milagre. Esse primeiro milagre é óbvio que foi atribuído ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque os apóstolos, eles não atribuíram nenhuma glória para si, e sim para o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que é todo poderoso. Glória a Deus. Então, aqui nesse item de número 2, o primeiro milagre, né? Primeira coisa, número 1, o coxo ele era conhecido. Nós sabemos que normalmente quando se pede esmola, a pessoa que vai estar pedindo esmola, ele vai estar sempre no mesmo lugar. Então aquele coxo ele já era conhecido das pessoas, né, do público que ali eles estavam ou iam ao templo orar. E Pedro e João, eles foram ali orar ali já na hora 9, 3 horas da tarde, fazer aquela oração, e de repente um grande milagre acontece, né, através do nome de Jesus. Número 2 diz uma cura notória, né? Atos 3, versículos 6 e 7. Uma cura notória, né? Atos 3, versículos 6 a 7 diz que
Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Glória a Deus. Então Pedro e João frequentemente mencionados juntos em toda a Bíblia, vão orar no templo judaico, né? A porta de bronze, aquela porta, ela, segundo os comentaristas, nossa própria edição diz que ela media 22 metros de altura, essa porta, né? Por isso chamada a Porta Formosa, né? E agora Pedro e João, olhando para aquele mendigo, ele agora oferece o que eles têm. E aí nós perguntamos: o que é que nós temos hoje para oferecer para as pessoas que precisam de uma oração, para as pessoas que precisam de nós? Nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos bens, mas nós podemos oferecer algo para eles, que é Cristo Jesus, aquele que liberta, que veio para libertar. O número 3 diz um culto genuíno, Atos 3, verso 8, né? De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então, não era uma forma convencional de alguém adentrar no templo, né? A atenção foi geral. Então, não era normal uma pessoa entrar no templo pulo, né? Mas aquele mendigo, ele tinha algo a mais, ele tinha uma satisfação, ele tinha uma alegria a mais em fazer o que ele fez, em entrar no templo. Quantos de nós temos feito isso, irmãos? Quantos de nós temos entrado no templo com a alegria? Quantos de nós temos colocado o nosso tempo para adorar a Deus, para servir ao Senhor? É bom nós meditarmos nisso, porque aquele homem estava ali e foi curado. Quantas vezes nós já fomos curados de quantas enfermidades? E será que nós temos tido o mesmo prazer em adorar a Deus e entrar no templo adorando, glorificando e exaltando ao Senhor? Meus queridos, você que me ouve através deste vídeo, saiba que no nome de Jesus há poder. A Bíblia diz: e esses sinais seguirão a todos os que crêem. Então, se nós crermos neste nome, que é o nome de Jesus Cristo, esses sinais também nos seguirão. A igreja primitiva, irmãos, foi assim avassalador a forma com que eles avançaram, né? Em haver um aumento do povo, e um povo crescer, a igreja crescer. O que nós temos feito nos dias de hoje para a igreja crescer? A igreja somos nós, como diz o vocábulo grego, eclésia, ek, né? Chamados. Então, o que nós temos feito? Nós fomos chamados, né? Nós somos chamados para fora. Então, existe uma diferença em nós, existe uma diferença em mim, existe uma diferença em você. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E nós concluímos aqui o nosso segundo item. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Item 3 fala pregação e colheita. Atos 2,14, né? Então Pedro se levanta e faz aquela pregação maravilhosa ali. O número 1 deste item fala sobre Pedro pós-Pentecostes, né? Então, após o Pentecostes, Pedro agora ele é usado ali com grande poder, né? E através do Espírito Santo que já estava neles, ele faz agora o que a palavra de nosso Deus já vinha descrevendo há muito tempo, né? A promessa de Jesus em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então aqui está, né, o acontecimento, né, tudo agora acontecendo
no meio dos discípulos. O versículo 14 de Atos 2 diz que então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro se levanta com grande ousadia. Aquele homem que outrora se escondera, lá na periferia para saber o que estava acontecendo com Jesus, agora ele se levanta no meio de uma grande multidão e com grande ousadia ele prega a palavra de Deus e anuncia a palavra de Deus. Número 2, primeira mensagem e colheita. A primeira mensagem agora, é Atos 2,14 até o versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, Então, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Que colheita maravilhosa! Meus irmãos, o que nós temos feito hoje? O que nós temos organizado com respeito a ganhar almas para Jesus? Esta lição ela vem nos despertar, essa lição bíblica dessa revista. Ela falou na lição passada, lição de número 2, sobre o batismo com o Espírito Santo. Agora vem falando sobre a ousadia da pregação e o avanço para o crescimento da igreja. E é bom nós observarmos que a nossa igreja, será que ela tem crescido ou ela tem se dividido, aberto novas igrejas com membros de outras igrejas? Então, como tem sido hoje o avanço da nossa igreja? Quantas pessoas têm aceitado a Jesus através da nossa palavra? Porque, como diz a Bíblia, que nós também somos testemunhas. Então, os sinais devem nos seguir. Glória a Deus, que nós possamos sermos despertados para esta obra tão poderosa e tão maravilhosa. Número 2. Primeira mensagem colheita, Atos 2, 14 a 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Todos que estavam ali, o batismo já foi instantâneo. Que coisa maravilhosa, irmãos? Hoje nós não vemos mais nem batismo nas nossas igrejas. Nós não vemos mais quase o Espírito Santo operar nas nossas igrejas. É hora de nós despertarmos para isso. É hora de eu e você despertar para isso, para buscarmos a Deus, para quando nós estivermos nos púlpitos, as almas possam sentir a diferença e o Espírito Santo de Deus venha encher essas pessoas e elas serem batizadas. Glória a Deus. Número 3 diz, segunda pregação, Atos 3, 11. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Atos capítulo 4, versículo 4. Quando aqui o apóstolo Pedro ele vai fazer a sua segunda pregação, ainda em Atos 3:11, e aí depois nós passamos para Atos no capítulo 4, e verso 4, nós encontramos que as pessoas elas ouviram a palavra, ouvir a palavra. Irmãos, será que nós temos pregado com ousadia a palavra de Deus para que as pessoas parem para ouvir? Ou será que nós apenas estamos imitando pregadores? Como tem sido a nossa mensagem, o milagre tem poder de atrair multidão, Atos 3:11, mas o milagre sozinho não converte ninguém. O evangelho precisa ser pregado. Então, nós precisamos nos últimos dias atentarmos para este evangelho, o evangelho das boas novas, o evangelho que realmente ele transforma, o evangelho que traz para o homem, a transformação para a sua vida.
Eu quero concluir aqui esse item 3 com uma parte que está em nossa lição, ainda lá no item 2, que diz, eu deixei para a conclusão, que diz, a igreja primitiva não tinha nada do que consideramos essencial para o sucesso hoje. Por exemplo, prosperidades. A igreja ela não tinha essa prosperidade, né? Esses bens todos, né? Porque eles dividiu tudo que eles tinham, né? Dinheiro, a influência política, status social, mas eles ganhavam multidões para Cristo e eles plantaram várias igrejas por todo o império naquela época. Foi um avanço pentecostal muito grande naquela época, daquele povo levando, daqueles discípulos, daqueles apóstolos levando a palavra. Eles estavam inflamados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Como será que nós pastores estamos em nossos templos? Será que nós estamos nos preocupando tanto com as arrecadações, com status social, em aparecer na mídia, né? Em sermos estrelas? Ou nós estamos preocupados em ganhar almas? Qual tem sido o nosso projeto para ganharmos as almas para Jesus? O que nós temos feito? O que a igreja tem feito? O que eu tenho feito? O que você tem feito para ganhar almas para Jesus? Então, eu finalizo aqui esta lição da Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus, Ministério Belém, Pastor José Maria, Ministério Rio Branco Acre, aqui trazendo esta pequena meditação. Trazendo aqui, meus irmãos, não um comentário envolvido de coisas ricas, né, que às vezes a gente não compreende, mas eu trago aqui esta palavra simples para você que me ouve, para você que talvez não teve aí como ir à escola dominical. Nós estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos até os confins da terra. Nós falamos na lição passada sobre o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e nesta lição nós estamos falando na primeira igreja em Jerusalém. O surgimento da primeira igreja, as primeiras conversões, os primeiros milagres, né? Registrado no livro de Atos dos Apóstolos pelo amado médico Lucas, que descreveu esses acontecimentos maravilhosos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a cada dia nós possamos estar servindo ao nosso Deus. Meu amigo ouvinte, internauta, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí em nosso canal, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, não esqueça de ativar o sininho para nossas próximas publicações e deixa Deus te usar. Nos ajude a crescer neste canal, coopere conosco aí divulgando, compartilhando, e nós queremos agradecer a você. Obrigado, Deus, por mais um comentário da lição bíblica da escola dominical. Aos que me ouvem agora nesse momento, Senhor, eu levo esta oração, Pai, para curar, Senhor, para libertar, Senhor. E esta pessoa que está me ouvindo, que seja liberta pelo sangue de Jesus. Ela possa ter uma libertação no seu corpo, na sua alma, na sua matéria, no seu espírito, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha se estender a cada dia sobre toda essa geração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Muito obrigado por você que tirou seu tempo para nos ouvir e nos acompanhe. E queremos dizer a você que no próximo domingo nós estaremos aqui de novo com mais um comentário da nossa quarta lição da nossa revista da Escola Dominical. Deus te abençoe.